Senhor, Tu és a nossa segurança, Tu és o nosso descanso, Tu és a nossa fortaleza. Pai amado, leva cativo todo espírito ao Teu senhorio. Que toda ansiedade, que toda angústia, que toda agitação interna, assim como o Senhor deu voz ao vento, nós damos uma voz agora. Cala-te, aquieta-te, para que somente a Tua voz possa ser ouvida, Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor nessa manhã. Não só aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que nos acompanham pela TV Rica, que da mesma forma, o mesmo ambiente profético possa, Pai amado, alcançar cada casa, cada família que está conectada a nós nesse momento, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Por favor, pode tomar o teu lugar. Essa semana eu mandei uma mensagem para o pessoal, para os filhos, né, no grupo do Aljava. Falei assim: eu gostaria muito que vocês estivessem presentes no sábado, porque eu acredito que seja uma palavra muito, muito especial. E especial porque eu sei a maneira que Deus fala comigo nos momentos onde as coisas se estreitam. E essa semana ela começou de uma forma que estreitou muito. Foi uma semana muito desafiadora. Eu enfrentei algumas batalhas assim externas que acabam se transformando em batalhas internas, que você precisa aprender a administrar os seus pensamentos e saber como conduzir. E tem momentos que são muito difíceis, e muitas vezes a vida de um pai, a vida de um pastor, de um ministro, ela se torna muito solitária em alguns enfrentamentos. E quando o Senhor começou a me responder ao longo dessa semana, em meio das situações que eu estava vivendo, eu falei assim: eu sei que a minha vida, ela não diz respeito a mim. A palavra de Deus, ela nos diz que nós somos embaixadores de Cristo. E essa definição, ela já nos abre um leque de entendimento muito importante. A primeira delas é que se nós somos embaixadores, nós somos representantes de um rei e de um reino. A grande questão que nós, pastores, precisamos entender é o seguinte: o embaixador não tem opinião própria. O embaixador é responsável por representar a opinião do rei. Sabe, quando nós falamos de opinião própria, isso mexe muito com o nosso ego, porque a gente parece que sempre quer manifestar a nossa opinião. Então eu vejo muitas pessoas errando quando entram em algumas bolas divididas. Por exemplo, qual que é a sua opinião, pastor, sobre esse assunto de ideologia de gênero na igreja? A minha resposta é: eu não tenho uma opinião, eu não fui chamado a ter uma opinião, mas a Bíblia e o meu Senhor dizem isso. Sabe, há muita luta por apresentar suas opiniões, por buscar uma relevância, cujo alvo não é Cristo, sou eu. Mas um embaixador, ele não carrega uma opinião própria, ele representa alguém. Outra coisa, um embaixador, ele representa um estado. Você imagina que dentro da realidade de hoje, do governo que nós vivemos aqui no Brasil, e taxa de juros, e problemas, e dificuldades, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, você acha que ele está preocupado com a economia brasileira? Ele está preocupado se ele vai conseguir pagar as contas porque o preço da gasolina subiu? Por que o embaixador dos Estados Unidos não está preocupado com a economia brasileira? Porque ele é sustentado pelos Estados Unidos, não pelo Brasil. Ele é sustentado pelo governo que enviou ele ao Brasil. Ou seja, a nossa economia, o nosso lugar de sustento não é a nação brasileira. Nós somos representantes de um reino que está sobre a nação brasileira, e é esse reino que nos sustenta. Agora, se você entende exatamente qual é a posição de um embaixador, tem outra coisa que acontece com você. Você já não é mais uma pessoa que tem problemas pessoais. Porque os problemas que acontecem com o embaixador numa embaixada, todos eles são problemas de Estado. Não são problemas de uma pessoa, são problemas de Estado. Se você tem um problema que acontece com a família de um embaixador no Brasil, é um problema de Estado. Porque ele representa um Estado. Sabe o que eu quero dizer com isso?
que todas as situações que acontecem com você não tem a ver com você, tem a ver com o estado que você representa. Se nós entendemos isso, nós começamos a olhar a vida de José, e a gente não olha José com dó e fala assim, nossa, quanta coisa aconteceu com José. Não, José era uma figura que representava Cristo. Toda aquela trajetória era uma trajetória que estava muito mais ligada ao seu propósito do que a ele mesmo. Todas as realidades que aconteceram com Davi tinham a ver com aquilo que Davi representava. Tudo o que acontece comigo e com você tem a ver com aquilo que nós representamos. Se eu represento um reino, se eu represento um governo, as coisas que acontecem comigo não estão restritas à minha pessoa. Então, quando eu comecei a atravessar essa semana, eu falei, Senhor, e o Senhor me disse, os lugares por onde você passa, são lugares que você também abre, para que aqueles que vêm com você possam passar. Se você entende, eles vão entender. Se você consegue avançar e discernir, eles vão avançar e vão discernir. Então, nesse aspecto eu entendo que a palavra de hoje é importante, não porque tem alguma coisa a ver comigo ou que eu vou falar, mas com aquilo que eu vivencio e represento, que eu sei que pode impactar a vida de vocês. Amém? Eu queria te convidar a ler a palavra que está escrita por Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículos do 2 ao 9. Gálatas 6, do 2 ao 9, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu quero que você vá refletindo sobre cada. Eu não vou fazer um sermão expositivo, texto por texto, mas preste atenção em cada parte desse texto. Como alguém vai levar a carga do outro se está cansado para levar a sua própria carga? Como que você vai ajudar alguém se você só pensa em você mesmo? Levai as cargas uns dos outros. Isso aqui é imperativo. Levai as cargas uns dos outros. Não fala assim, leve cada um a sua própria carga. Nós precisamos aprender a tirar os olhos da nossa própria vida e entender que nós somos chamados, no meio da nossa trajetória, a carregar as cargas dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Repita comigo, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Repita comigo, tudo que eu semear, eu vou colher. Isso é uma lei, isso é uma lei que vale se você crê, se você não crê, se você é evangélico, se você é espírita, se você é ateu. Essa palavra é uma palavra que está sobre todos debaixo da terra. Tudo o que o homem semear, o homem irá colher. Ah, mas eu não acredito nessa lei. Não importa, ela vai acontecer. Semeia e colhe. Se você acha que todo agricultor que lança semente é crente, mas todo agricultor que lança semente, ele sabe que vai colher, porque é um princípio, uma lei da natureza. Aqui essa lei espiritual funciona da mesma forma, não é só para crente. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E daí o texto continua, porque o que semeia na carne, ou seja, você não precisa ser um homem espiritual, ainda que você seja carnal, ainda que você não esteja em Cristo, você vai semear, só que você vai semear na carne. O que semear na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Nós entramos esse mês debaixo de uma palavra profética muito específica, habilitados para semear e colher, né? Esse é um mês que nós estamos, e eu achei muito interessante, e acho muito interessante a maneira como Deus se move nessa casa, nos dando direções tão exatas, né?
E como eu disse, se tem uma lei bíblica que é impossível de você evitar que ela aconteça sobre a tua vida, é a lei da semeadura. Você acreditando ou não acreditando, a Bíblia diz, fatalmente, tudo que o homem semear, ele vai colher. Ela não pode ser impedida. E existem situações na nossa vida que nos levam a desacreditar dessa lei. Existem momentos que nós vivemos que parece que não tem colheita, que nos levam a esquecer que essa lei é real. Por quê? Porque às vezes você olha ao seu redor e você já vem anos semeando e você não vê colheita. Você já vem anos investindo, seja financeiramente, seja amor, seja atenção, seja cuidado, e daí de repente você olha para Deus e fala assim: Senhor, eu já estou cansado, e eu não vejo resposta, eu não vejo fruto, eu não vejo nada que demonstre resultado de todo esse tempo. Asaf, em um dos seus salmos, ele expressa exatamente isso. Normalmente essa situação surge para nós quando a gente começa a observar a vida do ímpio, daquele que vive desordenadamente, daquele que não obedece princípios, e que de repente você tira os seus olhos de Deus e começa a observar, fala: caramba, mas eu estou tantos anos batalhando e de repente fulano de tal faz tudo errado ali, está prosperando. Você tirou os teus olhos do Senhor para se comparar, esse tipo de pensamento vem. Agora, Asaf, ele tinha uma possibilidade de observação, que era o círculo de pessoas que ele conhecia. Sim ou não? Quantos de vocês acham que Asaf era um cara que conhecia mais de 200 pessoas? Para pensar o que é o círculo de relacionamento de alguém antes da internet, né? Aqueles que passaram a infância sem um celular. Quem era o seu círculo de amigos? Estava restrito às pessoas que você conhecia na escola, eventualmente no bairro onde você morava. Sim ou não? Vocês estão me acompanhando? Asaf não era muito diferente de nós, com mais restrições ainda, porque o alcance geográfico da onde Asaf vivia era muito restrito. Naquele mundo pequeno de Asaf, com poucas pessoas que ele se relacionava, já era suficiente para ele se comparar com o ímpio e falar assim, Salmo 73, 12 ao 14, estes são ímpios e prosperam no mundo, as suas riquezas aumentam, na verdade em vão eu tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência, porque todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Asaf olhava para o mundo à sua volta, que era muito pequeno, muito restrito, e falava assim, tudo que eu estou fazendo é em vão, lutado para caminhar em santidade, purificado os meus pensamentos, servido ao Senhor, enquanto isso os ímpios estão prosperando. Agora, quantas pessoas ele observava para chegar a essa conclusão? Poucas. O universo de relacionamento de Asaf era pequeno. Você consegue imaginar o mundo daquela época? Sem televisão, sem redes sociais, sem viagem de avião, sem carro. Era um ambiente pequeno e ele já tinha essa comparação. Agora imagina você, que só no seu Instagram segue 10 mil pessoas. Imagina você que tem acesso hoje a um mundo completamente globalizado. Você já não fica mais angustiado com as notícias do Brasil, que você antes ouvia às 8 horas da noite no Jornal Nacional. Hoje as notícias que te afligem é o que está acontecendo na Coreia do Norte, é o que está acontecendo na Ucrânia, é a mulher que foi violentada lá no sul dos Estados Unidos. As notícias vêm de toda parte do mundo para trazer angústia e aflição à tua alma, e você vai absorvendo de todas essas informações, mas são mais do que notícias. As pessoas com quem você se compara hoje ampliaram esse universo ao mundo todo. Então você segue pastores e igrejas de outras nações, você segue pastores e igrejas de outras regiões, que provavelmente sem a internet você nem saberia que existe. Ou seja, o teu universo de comparação aumentou. Se o teu universo de comparação aumentou, potencialmente as tuas frustrações também aumentaram. Porque cada vez que você se compara, parece que não vale a pena servir ao Senhor.
Cada vez que você vê uma igreja crescendo e você lutando com meia dúzia de cabeça dura que te dão um problema há 10 anos, você fala: Senhor, eu vou desistir. Senhor, não é possível, só comigo que acontece isso. Muitos de nós estamos pensando como Asaf: de que vale? O mês passado a gente estava falando sobre habilitados para a pureza, né? De que vale esse mês de a gente refletir, a gente meditar sobre pureza? De que vale meu esforço para servir a Deus, enquanto eu vejo pessoas semeando ódio, inveja, dividindo igrejas, perseguindo, falando, e elas seguem prosperando, e eu lutando para pagar minhas contas? Sabe, o Senhor me falava ao longo dessa semana: existem várias pessoas que estão assim, cansadas, e quando nós estamos cansados, nós permitimos que os nossos pensamentos, eles comecem a tomar uma proporção que se distancia de Deus, e você vai percebendo, e você vai restringindo, vai limitando Deus a coisas. A tentação de olhar o retrato do momento da tua vida. Deixa eu te falar, a tua vida não é o retrato do teu momento. Nós estamos construindo uma história. Sabe quando a gente estava cantando aquela música Aprendi a Confiar Sem Ver? Eu não sei se todos vocês sabem, mas essa canção foi uma letra que o Senhor me deu quando 2 meses antes de iniciar a pandemia. Eu estava indo ministrar em Curitiba, o Senhor me deu essa letra no avião. Eu escrevi: Aprendi a Confiar Sem Ver. E todas as vezes que eu canto essa música, ela mexe muito comigo, porque eu falei para Leila: se um dia eu chegar lá no céu, o Senhor falou assim: vem cá, vamos dar uma passada em como foi a tua vida. Eu quero dar uma olhada na tua história. Eu acho que essa vai ser a trilha sonora da minha vida. Aprendi a confiar sem ver. E a nossa vida está sendo construída. Nós somos um livro que está sendo escrito. E você não pode julgar o livro sem você chegar no final. E o grande problema é que a gente julga os outros e julga nós mesmos. Às vezes nós somos cruéis com a gente mesmo, pelo retrato do momento que nós estamos vivendo. Olha para quem está do teu lado e fala assim: a sua história não acabou. A sua história não acabou. Nós não podemos perder de vista essa jornada que é a vida e a compreensão desse processo de semear e colher. A vida é uma jornada de semeadura. Você quer que eu te fale sobre o teu futuro? Me fala o que você está semeando hoje. Não tem como escapar disso. Você quer que eu fale como vão ser os seus próximos anos, os seus relacionamentos, o seu desenvolvimento como igreja, sua vida profissional? É muito simples, é só você me falar o que você está semeando hoje. Nós somos, no futuro, a colheita daquilo que semeamos hoje. O texto que nós lemos no início, ele é muito enfático em afirmar isso. Tudo o que o homem semear, ele também ceifará. Sabe, isso não é rogar praga, isso não é amaldiçoar pessoas, mas quando as pessoas não entendem alguns princípios. Eu estava conversando com um amigo esses dias que passou por uma divisão societária, né? Um sócio saiu da empresa, mas comunicou ele de forma muito abrupta e saiu. E eu estava falando, a maneira como a gente encerra ciclos vai dizer muito de como vai ser os próximos ciclos. A maneira como você fecha a porta de uma estação vai determinar como vai ser a entrada tua numa nova estação. Então nós precisamos ter a clareza desse processo de semear e colher, porque senão você para a sua vida num momento que você está vivendo, e por causa desse momento você para de semear, daí você está prejudicando ainda mais o teu futuro. Você para de acreditar, você para de ter esperança, você para de ter fé, você para de acreditar nas pessoas, e daí você começa a semear inveja, você começa a semear frustração, você começa a semear desconfiança. Você já começa a falar assim: não, já fui tão ferido que eu vou com o pé atrás. E daí quando você começa a semear isso, você está construindo
um ciclo vicioso, porque fatalmente você não sai mais disso. Você semeia isso, você colhe isso. Sabe, o que Deus está nos chamando nessa manhã é para pôr uma ruptura, uma quebra nesse ciclo vicioso de semear e colher errado. Se você quer uma colheita diferente, você tem que ter sementes diferentes. Porque isso funciona para o bem e para o mal. O que semeia na carne vai colher corrupção. O que semeia no espírito vai colher frutos duradouros, eternos e permanentes. E existe um alerta nesse texto. Qual é o alerta? Não nos cansemos de fazer o bem. Sabe, tem uma frase, tem uma palavra profética que Deus nos deu nessa casa. A gente transforma, tudo aqui se transforma em camiseta, caneca e tudo, né? E é incansáveis para o bem. Fala para quem está do teu lado, incansáveis para o bem. Você já percebeu que existem situações na nossa vida que parece que vão roubando de nós a força, a vontade, o desejo de fazer o bem às pessoas? Parece que eu estou cansado. Eu vejo pastores, eu vejo famílias pastorais assim, estou cansado de cuidar de gente. Eu estou cansado de servir as pessoas. Eu estou cansado de me doar, de dar e receber o que em troca. Irmãozinho, deixa eu te falar uma coisa. Você não faz nada para as pessoas esperando delas algo. Se você serve ao corpo de Cristo esperando das pessoas, você está servindo errado. Nós servimos as pessoas como se fosse ao Senhor, e dele vem a recompensa. Nós não somos donos de ninguém. Nós não somos donos de ninguém. Nós cuidamos para o Senhor, e do Senhor vem a nossa recompensa. Então não importa se te tratam mal, não importa se não te reconhecem, não importa se você é humilhado, faça tudo ao Senhor, e você verá do Senhor a recompensa na tua vida. Agora, se você faz e espera das pessoas reconhecimento, isso cansa. Isso cansa. Agora, se você está cansado, o problema não são as pessoas, o problema é para quem você está fazendo. Se você está cansado, se você está chateado, se você está fadigado com a igreja, o problema é que o teu coração está no lugar errado. Você não entendeu nada do que é essa igreja. A igreja pertence ao Senhor, e nós estamos colaborando com Ele. Não importa a reação, não importa o tratamento, não importa como as pessoas nos veem. Nós servimos ao Senhor, nós somos embaixadores de um reino. A Ele nós prestamos conta. Porque se você espera das pessoas, provavelmente você vai começar a tentar, você vai ser tentado a fazer as coisas para agradar as pessoas. E daí, meu irmão, o teu coração já está corrompido. Quando você faz as coisas para agradar as pessoas, já era. E você sabe que essa luta do órfão por aceitação é terrível, porque independe da posição. Eu posso estar aqui no púlpito pregando como um órfão, e se eu estou aqui no púlpito pregando como um órfão, a minha palavra vai buscar em você aceitação. Eu vou pensar no que eu falo para ver se eu te agrado. Agora, eu posso estar sentado aqui e também como um órfão buscando aceitação de um pai. Daí toda a minha motivação em tudo que eu faço é ser aceito por um pai. E daí eu dou uma oferta. Daí o meu pai recebe a oferta e fala assim: Deus te abençoe. Eu falo assim: nossa, ele falou só Deus te abençoe. Ele mandou só uma mensagem no WhatsApp com a mãozinha. Eu esperava que... Gente, sabe, vocês estão esperando as coisas das pessoas erradas. Vocês não entenderam ainda a quem vocês servem. Vocês precisam entender que tudo que nós fazemos é ao Senhor, e tudo que nós recebemos é do Senhor, senão sempre vai haver frustração. Romanos 12, 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como que eu retribuo o mal? Com o bem. O Senhor estava me falando sobre isso essa semana, porque no início dessa semana, ao passar por esse processo, e já lutando há tanto tempo, eu me senti cansado. E o Senhor falou-me assim: pessoas estão cansadas, porque o que você experimenta não diz respeito só a você. Eu estou te dando um retrato de como estão hoje pastores.
Pessoas cansadas de esperar. Quantos cansados de esperar? Esperar por uma resposta, esperar por uma mudança, esperar por uma solução, cansados de fazer o bem. Como eu disse, estou cansado de tratar, de ter paciência, de cuidar, de pregar. Esses dias eu estava vendo uma mensagem do apóstolo Lucas Marques e ele falava assim: eu estou com 73 anos de idade. Tem dias que eu não consigo me levantar da cama e penso assim: Senhor, tudo que eu tinha para pregar eu já preguei, todos os lugares do mundo que eu tinha para ir eu já fui, eu estou cansado. E o Senhor sempre vem e fala assim: levanta, tem mais pela frente. O Senhor me falava, quando eu vi o Lucas falando isso, eu falei assim: se ele, com o entendimento que ele tem, esse homem maduro que é, fatalmente os pastores que estão aqui hoje também estão cansados de esperar, cansados de fazer o bem, cansados de lutar. Sabe por quê? Porque quando a gente põe expectativas e prazo para que as coisas se encerrem e elas prosseguem além do que a gente imaginava, fica muito mais difícil. Nunca coloque prazo para as coisas acontecerem na tua vida, porque se você começa a cronometrar as coisas, você sai de uma mente eterna e passa a entrar numa mente cronológica, e na mente cronológica ela é muito cruel. Na mente cronológica você está ficando velho para casar, na mente cronológica já não dá mais tempo para isso, na mente cronológica o tempo acabou, na mente cronológica Lázaro já não tinha mais esperança, mas Jesus volta depois de um tempo, Cronos, e olha e fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Não importa o tempo que tenha passado, você não pode mensurar a tua vida pelo tempo, não olhe através do tempo. Eu quero ler com vocês um texto muito emblemático que está lá em 1 Samuel 30, do 1 ao 6, que fala assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres, e todos os que estavam nela, tanto pequeno como grandes. Ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo, e foram a seu caminho. Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levadas cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Alguém aqui já chorou dessa forma? Você já teve a oportunidade de chorar até você não ter mais força para chorar? Eu já tive várias situações assim. Já tive algumas até bem recentes, quando parece que você vem lutando e de repente uma nova luta potencializa que você já estava, e você fala: Senhor, não vou aguentar. Esses homens chegaram e viram naquele ambiente tudo saqueado, tudo colocado fogo. Não só roubaram seus bens, levaram suas famílias, suas esposas e filhos. Sabe quando não bastam as perdas materiais, mas o diabo começa a tocar dentro da tua família? Sabe quando o inimigo começa a tocar as relações familiares, e você vê sendo atingido debaixo dos teus olhos, seus filhos, seu casamento? Sabe, esse homem, ele chorou, um homem de guerra, ele chorou até faltar a força. Não foram só bens, minha família foi tocada. As duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã, a israelita, e Abigail, a mulher de Nabal, a carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Não bastava terem queimado tudo, não bastava terem levado as perdas materiais, não bastava que a sua família fosse tocada de uma forma cruel no meio do processo. O que passa na cabeça de um homem quando sua esposa é roubada? O que fizeram com a minha esposa? O que será que fizeram com meus filhos? E no meio disso, o cara sofrendo, o povo que caminhava com ele, os seus líderes, aquele que ele cuidou, aquele que ele amou, aquele que caminhava junto, de repente se viram contra ele, vão apedrejar esse cara, porque ele é o culpado de tudo isso. Você imagina a quantidade de coisas que Davi teve que lidar ao mesmo tempo. O seu interior destroçado, o seu exterior sem esperança,
e as pessoas que estavam junto com ele, querendo apedrejar. Ele não estava querendo ser apedrejado pelos inimigos, é por aqueles que caminhavam com ele. Eu não sei se você já vivenciou uma situação onde parece que não tem como ficar pior e fica. O inimigo tocou nas tuas finanças, o inimigo tocou na tua família, e de repente, até as pessoas que você se ama se voltam contra você. As críticas mais doídas, as afrontas mais pesadas. Eu quero te dizer uma coisa: você não foi o primeiro a passar por isso. Não se faça de vítima, porque a Bíblia nos conta a história de Davi, e Davi é apenas sombra e figura do que nós iríamos enfrentar também. Agora, a Bíblia segue nos dizendo que depois que Davi muito se angustiou, onde o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas a Bíblia não termina aqui, ela fala que todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Saqueados, roubados, choraram até acabar as forças, o povo queria apedrejá-lo, todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Os amalequitas, Amaleque, é uma referência de um inimigo que a própria Bíblia fala que seria perene. Quando Moisés estava lá com os braços sendo sustentados e os amalequitas estavam naquela batalha, né? Os amalequitas sempre atacavam o povo de Deus com uma mesma característica: eles pegavam momentos de fragilidade e atacavam de forma covarde. Quando Deus dá uma sentença a Amaleque, fala assim: eles estarão continuamente diante de vocês. Haverá peleja contínua contra Amaleque. Esse espírito de Amaleque, ele segue operando hoje. E esse espírito de Amaleque é esse espírito que vem de fato nos momentos onde nós estamos mais fragilizados, onde a gente já se sente cansado, e ele chega de forma covarde. Covarde. São pessoas que falam pelas costas, são ataques daqueles que você menos espera. Esse ataque de Amaleque é o ataque do covarde. Não tem hoje um cenário mais propício para Amaleque do que a internet. Pessoas que criticam na internet, elas não têm coragem de falar o que elas falam ali para você na sua cara. Mas é um ataque que tem tipificação de Amaleque, é covarde. Tem palavras que são muito cruéis. Mas a Bíblia fala que Davi se fortaleceu no Senhor e ouviu o próprio Senhor dizer, falando a ele: vai e persegue, porque você não perderá as sementes que foram lançadas. Você não perderá tudo que você semeou ao longo dos anos. Nada você vai perder. Agora, Deus não falou para Davi: filhinho, você está cansado, descansa para ir para a batalha. Sabe, o grande problema nosso é que quando nós nos sentimos cansados, nós queremos parar. Eu estava indo a Ribeirão Preto com a Leila essa semana, e no caminho nós paramos para almoçar, e do lado da nossa mesa no restaurante, tinha uma família com uma criança de uns 11, 12 anos, e a criança não parava de correr no restaurante, e o pai toda hora falou assim: filho, para, filho, para. Daí a mãe falou assim: eu acho que ele está com sono. Falei: mas está com sono correndo desse jeito? Daí colocaram duas cadeiras assim, uma de frente para a outra. O moleque veio, deitou e dormiu. O maior barulho, um monte de gente, e ele dormiu no meio do restaurante, 2h da tarde. Na hora que eu vi aquela cena, o Senhor falou assim: meninos dormem quando tem sono, homens dormem só quando a batalha acaba. Meninos dormem quando tem sono, homens dormem só quando a batalha acaba. Davi estava 2 dias sem dormir. Quando ele chega a Ziclag e pega o povo ali, aquela situação de caos, Deus não fala para ele assim: olha, meu filhinho, vai descansar que você está cansado. Você merece um descanso, filho, você está muito cansado, você está lutando muito, e depois você vai e persegue os inimigos. Não, a Bíblia fala assim: Davi se fortaleceu no Senhor, e Deus falou assim para ele: vai e persegue. Sabe o que às vezes falta para a gente? Ser liberto dessa mente de criança, que toda hora que está cansado quer descansar. Criança dorme no meio do dia. Eu venho te dizer nessa manhã,
que o teu lugar de descanso não é aqui. Para de ficar esperando o momento de calmaria na tua vida. Nós fomos chamados para a guerra, e a nossa fortaleza não vem na calmaria, a nossa fortaleza vem do Senhor. Você foi equipado por Deus para vencer batalhas cansado. Eu vou te falar mais uma vez. Eu quero te falar isso mais uma vez. Você foi habilitado pelo Espírito para prosseguir mesmo cansado. Você entendeu? Você foi habilitado no teu espírito para prosseguir ainda que cansado. Tira da tua cabeça, eu estou cansado. Cada vez que você alimenta a sua mente com esse pensamento, a tua tendência é não aguentar, é sucumbir, é parar. Nós vamos prosseguir, ainda que cansados, porque nós nos fortalecemos no Senhor. Amém? Avalie as tuas sementes. Não permita que os dias de deserto te impeçam de ver pelo Espírito o que está acontecendo debaixo da terra. Você entendeu o que eu te falei? Às vezes você está vivendo um período de deserto, e daí você não consegue ver resposta às suas sementes, parece que não está acontecendo nada. Mas não permita que os dias de deserto te impeçam de ver o que está acontecendo debaixo da terra, porque existem sementes que estão germinando, e elas vão florescer. Eu tenho uma palavra para você. Há anos atrás, eu e a Leila tivemos numa conferência no Rio de Janeiro, na igreja de um amigo nosso. E quando nós chegamos lá, eles estavam celebrando uma festa que eles deram o nome de Super Bloom. Eu nunca tinha visto aquela expressão. E aquilo nos impactou muito. E eu tomei aquela palavra daquela festa como algo profético para a minha vida. E nós voltamos de lá e inclusive fizemos algo aqui na casa, profeticamente, sobre o Super Bloom. Agora, eu quero mostrar para vocês uma foto que eu busquei na internet essa semana do National Geographic. Olha o que o site do National Geographic colocou esse ano a respeito. Podem colocar para mim do Super Bloom, a foto. Isso é o deserto da Califórnia. Deserto, terra árida. Agora, mostra o texto que está falando lá de 2023. Por que 2023 pode ser o ano da superfloração? É a tradução para o português, mas é o Super Bloom. A abundância de chuva na Califórnia preparou o cenário para um épico mar de flores nesta primavera. Veja como ver esse fenômeno cada vez mais raro de forma responsável. Bom, o que está se dizendo? Que 2023 é o ano do maior Super Bloom da história. Sabe, você pode ver isso de qualquer maneira. Eu vejo isso por um olho profético. O que é o Super Bloom? Um lugar que não é um lugar de florescer, é um deserto. E sementes que caem lá e que aparentemente estão mortas, passam um período de seca, um período desértico. De repente, quando vem a primavera, aquele lugar arenoso, seco, se transforma num mar de flores de uma maneira sobrenatural, com condições específicas. Quando se juntam condições específicas, a chuva cai da quantidade certa, na temporada certa, esse fenômeno acontece e um grande florescer no deserto. Passa os próximos dois textos, por favor. Mesmo na mais severa seca, os desertos não são terra áridas. Eu quero ler isso para você. Mesmo nas mais severas secas da tua vida, o teu deserto não é uma terra árida. Existem sementes que estão aí escondidas. Um milagre de flores está esperando para acontecer. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: tem um milagre esperando para acontecer. Isso quem disse foi o apóstolo Cristiano, não o Daniel Winkler. Daniel Winkler, um especialista em deserto no ISDS. As sementes que alimentam as flores estão sempre presentes no solo em bilhões, apenas esperando, às vezes por décadas, pelas condições certas.
Nenhuma semente que você semeou se perdeu. Pode ser que ela esteja só esperando a condição certa. E se eu te disser que 2023 é um cenário profético para uma condição certa, para sementes lançaram há anos florescerem na tua vida. Posta a próxima frase. A abundância está sempre presente. Tira o teu olho da miséria. Tira os teus olhos da percepção de que as coisas estão escassas. A abundância está sempre. Olha para quem está do teu lado e fala assim: a abundância está sempre presente. E quem está falando isso aqui não é um crente. Essa Evan Mayer, diretor da Theodore Pay Foundation, focada em plantas nativas. E cada Super Bloom está. Sabe o que é isso aqui? A ciência reafirmando a Bíblia. Aquilo que você semeia hoje vai determinar o teu futuro amanhã. Quantos acham que isso é profético? Agora, quantos aqui se lembram que algumas semanas, meses atrás, esteve aqui uma profeta dos Estados Unidos, Jane Hamon, nora de Bill Hamon, um dos maiores pregadores e avivalistas americanos. Ela esteve nessa igreja. E essa mulher, sem saber de nada, sem saber da minha experiência com a Leila de Super Bloom, ela estava pregando e desce aqui e libera uma palavra profética para mim e para a Leila, algumas semanas atrás. Eu queria soltar essa palavra profética para vocês acompanharem comigo. Lembre-se, aquilo que eu falei no início, não se trata da minha vida, eu sou embaixador de um reino, as questões da minha vida são questões de Estado, o que Deus está liberando ali comigo diz respeito a você, amém? Vamos assistir essa palavra. Eu abençoo esse casal. Lord, I lay my hands on them, E põe minhas mãos sobre and I eles. thank you for a season of double portion anointing. Te agradeço por uma estação de unção em porção dobrada. And the Lord said, son and daughter, that you have been very diligent to sow apostolic and prophetic seed. Filho e filha, vocês foram muito diligentes no semear de sementes apostólicas e proféticas. You've been preaching the word, Tem pregado a palavra, and you've been seeing some fruit begin to be e produced. vocês já começaram a ver algum fruto sendo gerado. But you're getting ready to see a super bloom of the seeds that you planted. Preparem-se para ver um super florescer das sementes que vocês semearam. A super bloom Super florescer is when seeds blow across a hard desert ground, acontece quando sementes são espalhadas por deserto and they don't find any place to take root. e elas não encontram lugar para lançar raiz. And those seeds work their way down into the desert floor, Essas sementes caem no solo do deserto and they lay in the ground, e elas ficam no solo, not dead, não mortas, but dormant, mas dormentes, waiting for the time esperando pelo tempo, when the ground gets agitated aonde o chão será agitado and a shaking comes e a agitação and it vem awakens the e seed. desperta a semente. And the Lord said, you've been sowing prophetic seed in your preaching, Vocês têm semeado sementes proféticas na pregação, oração, your prophesying, profecias, you've been sowing financial seed, semeando sementes you've financeiras, been sowing seeds of counsel, sementes de aconselhamento. and some of the seed is taken root. Algumas dessas sementes lançaram raiz. But the Lord said in the recent days, I've begun to shake this nation, Mas o Senhor disse nesses dias onde Ele tem chacoalhado essa nação, and I've begun to shake the e churches, eu chacoalho as igrejas, and I've begun to even shake some that call themselves e pastors. chacoalho até mesmo aqueles que se chamam And the Lord pastores. said, son and daughter, I want you to know, Filho e filha, saibam, you're getting ready to see a Holy Ghost super bloom, vocês estão sendo preparados para ver um super florescer do Espírito where all of Santo, a sudden all those seeds burst into bloom. aonde de repente todas essas sementes And florescem. you're going to see massive fruitfulness, Vocês verão uma colheita you're going to massiva, see a massive apostolic prophetic harvest. uma colheita massiva apostólica e I'm going to profética. pour out my spirit on this nation. Derramarei o Espírito nessa nação. People are going to start prophesying, Pessoas começarão a having profetizar, dreams, ter having visões, visions. ter visões. The need for prophetic training is going to rise. A necessidade de treinamento profético vai The aumentar. need for apostolic equipping is going to rise. A equipação apostólica vai ser And necessária. I want you to know you've made yourself ready. Vocês se fizeram prontos. Now I want you to see as I send you forth. Vejam agora como eu os envio. And I'm going to give you strategies for online gathering Te darei estratégias para reuniões online that is going to
multiply your efforts. e vão multiplicar os seus esforços. I'm going to give you strategies in producing materials Estratégias para a produção de material that is going to take this message far and wide. que vai espalhar essa mensagem para And longe. I'm going to give you strategies, says the Lord, Te darei estratégias, diz o to Senhor, begin to step into the anointing that I put upon your para life. começarem a acessar a unção que eu coloquei sobre a vida de vocês. I'm not just an apostle to this nation, Não apenas apóstolos para essa nação, but as a prophet to other nations. mas profetas para outras nações. And you're going to begin to hear nations open up to you. Vocês começarão a ver as nações sendo abertas para vocês. And you're going to be spending a lot more time in another nation. Passarão muito tempo em outras nações. And you're going to raise up an apostolic prophetic company in other lands. E vão levantar uma companhia apostólica e profética em outras terras. I've called you to this. O chamei para isso. I've called you to be like the Apostle Paul. O chamei para ser tal como o apóstolo And I've Paulo. called you to be like the prophet Jeremiah. O chamei para ser como Jeremias. And that's why when you go into a place, E é por isso que quando você vai para um lugar, sometimes you start out às vezes você começa by rooting up, tearing down, destruindo, throwing down and destroying, jogando coisas fora, desmanchando, so that you can build and plant. para que então você possa construir esse And the lugar. Lord says that you're going to work and minister in that dual prophetic anointing. Você vai trabalhar e ministrar nessa unção a profética dual. And the Ela liberou essa palavra, creio que um mês atrás, no máximo. Qual é o mês que nós estamos agora? Habilitados para semear e colher. Esse é um mês que a primavera, e começa a dar essas flores, o super bloom, que acontece não só na Califórnia, mas também em alguns lugares da África do Sul. É esse o mês. A palavra profética ali está conectada a algo que Deus está liberando esse mês. Hoje é a primeira palavra sobre habilitados para semear e colher que nós estamos liberando nessa casa. Eu creio, de fato, que profeticamente nós estamos entrando numa nova estação. Você pode não ver nada, mas as sementes estão ali. Você pode não ver nada, né? Pode ser que você já esteja cansado, mas o que o Senhor fale é: se fortaleça no Senhor, para que você possa ver essas sementes florescerem. Agora, ainda tem uma outra coisa, se você ainda está com dificuldade de acreditar, né? O National Geographic, palavra da Jane Hamon, mas a Bíblia fala de um testemunho perfeito ser composto por 3, né? Então, para aqueles que são incrédulos, esse mês, sem saber de nada disso, sem saber do que eu iria ministrar, a equipe profética mandou a palavra profética do mês para o apóstolo Hélio. O apóstolo Hélio me mandou assim: olha a palavra que eu recebi da equipe profética para esse mês. Eu quero que vocês vejam. Eles não viram essa mensagem minha, eu estou pregando isso pela primeira vez. A palavra profética que foi liberada esse mês pela equipe profética. Setembro, mês de pegar a túnica de volta. O retorno da túnica. Estabeleço esse mês para retornarem aos palácios. Tempo de retornarem com um manto que foi entregue, que foi liberado. Mês da restituição do que foi arrancado. Quem porta a túnica, porta a interpretação de sonhos, porta as soluções e as respostas para esse tempo. Por isso, vai mandar chamá-los. Precisarão de vocês. Os celeiros dessa casa estão cheios para um tempo de fome. Vocês têm os mantimentos. Vocês possuem respostas. Não é mais tempo de dúvidas, porque os frutos serão visíveis. Os frutos serão grandes. A colheita será inesperada e oportuna. Sonho de Deus é uma casa de oportunidades. Será como um lugar de deleite e de banquetes. E devolverão a identidade de reis e governantes a muitos. Preparem as túnicas, pois há uma classe de José, homens e mulheres de governo nesta casa. E está chegando a hora de coroá-los. Welly, prepare as coroas, e você distribuirá os governantes em todas as esferas, diz o Senhor. Mês também de grandes encontros. Famílias retomarão lugares de acertos e de acordos. Não mais a inveja entre familiares, não mais o ciúme, não mais a contenda, mas se encontrarão e se honrarão do menor ao maior. É mês de distribuição da colheita deste tempo. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra.
Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e o seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. É tempo de acerto entre as gerações. É tempo de acerto entre as gerações. Transferência de riquezas do Egito ao meu povo. Feche seus olhos. Eu quero declarar sobre a vida de vocês esse super bloom, uma super colheita. Eu quero declarar que o Senhor renova as suas forças, que o cansado seguirá, e no meio do caminho verá a renovação de uma forma sobrenatural. Você não se cansará de fazer o bem, mas perseguirá e verá o fruto das sementes. O Senhor te traz à memória as sementes que foram lançadas há anos, que você já havia se esquecido. E o Senhor manda te dizer, elas não morreram, elas estavam esperando o tempo e a ocasião oportuna. Eu declaro um tempo de colheita sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu declaro um tempo de amadurecimento, não mais como meninos cansados, querendo dormir em todo o tempo, mas que se levantem, que levantem suas cabeças e avancem em meio ao cansaço, porque o Senhor não nos chamou para descansar nesse lugar. O nosso descanso é nele, enquanto avançamos. E eu declaro que tudo aquilo que se foi, o Senhor restituirá e será glorificado na vida de cada um de vocês. Eu declaro que essa palavra profética liberada, que essa casa receberia muitos Josés, que esses Josés estão entre vocês. Há muitas pessoas que serão reconhecidas e serão colocadas em posição de governo, mas para isso o Senhor está sarando primeiro a tua orfandade, está te libertando de uma mentalidade de aceitação, te fazendo compreender a quem você está servindo. Em nome de Jesus, que a sua mentalidade seja transformada pelo Espírito, e que você saia nessa manhã desse lugar renovado na tua esperança, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. 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 Amém.